Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Clarice Abreu, cirurgiã plástica e crânio-maxilofacial, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre cirurgia ortognática em pacientes fissurados. Isso foi um pedido que eu recebi lá no canal de uma pessoa que nos acompanha e pediu para eu falar sobre esse tema. Você sabe o que é cirurgia ortognática? Você sabe o que é um paciente fissurado? O paciente fissurado é o paciente que tem uma fissura lábio-palatina, ou só de lábio ou só de palato, ou seja, uma fenda, separando o lábio e separando o palato. E o que é cirurgia ortognática? A gente tem algumas alterações de crescimento facial, que a gente chama de alterações dentoesqueléticas ou dentofaciais, que seria, na verdade, uma discrepância de crescimento entre a maxila, essa região óssea, que sustenta a arcada dentária superior, e a mandíbula, que sustenta a arcada dentária inferior. Então, quando a gente tem uma discrepância de crescimento entre a maxila e a mandíbula, a gente tem uma alteração dentoesquelética ou dentofacial. Quando a gente tem uma discrepância muito grande, ou seja, quando a maxila ela está muito anteriorizada em relação à mandíbula, ou quando a mandíbula está muito anteriorizada em relação à maxila, a gente faz então uma correção cirúrgica, que a gente chama de cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática ela visa justamente reequilibrar a posição dos dentes e da maxila com a mandíbula. Com isso a gente tem um equilíbrio do perfil, um equilíbrio da face, não só estético, mas também funcional em relação à articulação temporomandibular, que pode ter alteração quando a gente tem essas discrepâncias muito grandes, alterações dentárias, de mastigação, isso tudo pode ser corrigido com essa cirurgia. Normalmente, quando a gente tem uma discrepância da maxila em relação à mandíbula, da mandíbula ser mais anteriorizada que a maxila, a gente normalmente chama isso de prognatismo, Então você tem aquela mandíbula para frente, anteriorizada, e a maxila para trás. Isso pode ocorrer na população normal, que não tem fissura, que não tem alteração congênita nenhuma, por uma alteração de crescimento dentofacial mesmo genético. O que acontece no paciente fissurado? Ele é submetido ao longo da vida a vários procedimentos cirúrgicos, seja para corrigir o lábio, para corrigir o palato, reoperar o palato quando necessário, quando tem algum problema. O que acontece quando a gente tem várias cirurgias? A gente tem várias cicatrizes. A gente costuma chamar de fibrose cicatricial. Quando a gente tem muitas cicatrizes, essas cicatrizes elas causam uma retração no tecido, e essa retração ela acaba prejudicando, no caso do lábio e do palato, o crescimento dessa maxila. Então a maxila que teria um crescimento normal, ela por conta dessas cicatrizes todas, das cirurgias que a gente tem que fazer para corrigir a fissura, ela acaba não crescendo adequadamente, tende a ficar numa posição posterior em relação à mandíbula. A gente chama nesse caso de um prognatismo relativo, porque não é a mandíbula que está projetada, mas a maxila que está retraída. E essa correção da cirurgia ortognática no paciente fissurado, ela também tem uma peculiaridade. Por quê? Quando a gente tem essa discrepância da mandíbula estar anteriorizada, a gente normalmente chega a maxila para frente. A gente faz um movimento, um corte da maxila e chega essa maxila para frente para ela conseguir fazer o equilíbrio com a mandíbula. No paciente fissurado, em que tem a fissura do palato, uma tendência de ter um palato mais curto e uma alteração de fala por conta da anatomia interna desse palato, se a gente avança muito a maxila, a gente acaba deixando esse palato mais curto num paciente que já tem tendência a ter um palato curto. E é o que a gente pode fazer se a gente faz uma cirurgia ortognática só com o avanço da maxila. A gente pode levar uma insuficiência desse palato na região de orofaringe e a gente pode prejudicar a fala desse paciente. Então a gente melhora o aspecto dentofacial, o aspecto facial estético de perfil, e a gente piora a qualidade da fala nesse paciente. Então o que a gente costuma fazer para não ter esse problema ou diminuir o risco de acontecer esse tipo de problema? A gente faz um movimento combinado. A gente avança um pouco a maxila, mas recua um pouco a mandíbula, e aí com isso a gente consegue equilibrar
né, a oclusão, a mordida, sem prejudicar tanto ou diminuindo a chance de prejudicar essa questão da fala. Isso é um ponto muito importante quando a gente está planejando uma cirurgia ortognática no paciente fissurado. A gente tenta sempre dividir o movimento, tanto de maxila e mandíbula, para que a gente não prejudique lá na frente a fala desse paciente. A cirurgia ortognática, ela deve ser feita tanto no paciente fissurado como no paciente não fissurado após o término do crescimento facial. Isso nas meninas se dá em torno dos 16, 17 anos e nos meninos em torno dos 17, 18 anos. Então, mesmo a criança que já tem uma discrepância grande, né, maxilomandibular, né, já tem uma alteração facial grave, a gente tende a postergar essa cirurgia até o término do crescimento facial. Por quê? Se a gente opera essa criança muito antes, né, da hora desse crescimento facial e o crescimento facial continua acontecendo, aí a gente pode ter uma perda do resultado que a gente fez na cirurgia. Então isso é uma questão muito importante, né? E às vezes o próprio adolescente, né, o paciente tem uma ansiedade em relação a essa cirurgia, os pais também têm uma ansiedade em relação a essa correção, e aí a gente tem ter um pouquinho de paciência de esperar o momento certo para que a gente não perca o resultado da cirurgia. Não é uma cirurgia pequena, não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia que envolve corte de ossos, né? Que sangra, que precisa de um material especial, de placas e parafusos para fixação desses segmentos ósseos que foram manipulados. É um pós-operatório um pouco mais difícil, né? Fica com muito inchaço, muito edema facial, normalmente fica com a arcada dentária bloqueada, ou seja, os dentes de cima ficam presos aos de baixo por fixação especial. A alimentação é mais restrita, tem que ser líquida, com canudinho pelo canto da boca. Então não é uma cirurgia para ser feita de qualquer maneira. Existe todo um preparo ortocirúrgico, né? Ou seja, um preparo com aparelho ortodôntico no pré-operatório e depois o planejamento cirúrgico é feito quando esse preparo ortodôntico já está no momento ideal para se fazer a cirurgia. Então não é uma cirurgia que o paciente chega no seu consultório e fala que quer fazer sem nem ter nenhum tipo de preparo no pré-operatório. A gente precisa ter esse preparo, então existe todo um planejamento e tem que ter um pouco de paciência para que isso seja feito no momento adequado, da melhor forma possível, para oferecer o melhor resultado possível para esse paciente. Uma coisa que é muito importante no tratamento do paciente fissurado é justamente esse acompanhamento ao longo de todo o seu crescimento crâniofacial. Eu já falei isso em outros vídeos, né? É um paciente que a gente acompanha quase que para a vida toda, durante a infância, adolescência e a fase de adulto jovem. Então, realmente, a gente precisa ter esse acompanhamento ao longo de todas as etapas, né? Não só cirúrgicas, mas de todo o tratamento multidisciplinar que esse paciente precisa receber, para que a gente possa justamente lá na frente, no término do crescimento facial, poder realmente indicar ou não o que ele ainda precisa fazer de cirurgia. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse tema ou quiserem que eu faça um vídeo sobre algum tema específico, deixa aqui nos comentários. Dá uma curtida, compartilhe com quem você acha que vai ter interesse em receber esse tipo de conteúdo e se inscreve no canal, ativa as notificações para receber, né, as notícias dos próximos vídeos. Até o próximo!